Sentiu-se muito. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Quem tem a paz, diga glória a Deus. Deus abençoe, um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês e que o Espírito Santo nesta noite venha nos abençoar de uma maneira especial. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo também de número 1. Iremos fazer uma leitura e na sequência iremos ministrar uma palavra. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga culto do amigo. Aí você vem para o culto do amigo, né? Traga sua Bíblia, dê uma Bíblia de presente para o seu amigo. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, ele é o quê? Sábio. Usa de sabedoria para ganhar alma. Tem muita gente sofrendo e que você será o recurso. Valeu pelo glória a Deus. Você vai ser o recurso. Tem muita gente esperando você chegar. E chega chegando. Tá bom? Em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Se quiser baixar um pouquinho, porque minha voz é meio esquisita. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Diga comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, fale hoje comigo, de uma maneira simples, que eu possa entender, que a minha mente esteja agora totalmente santificada, purificada e ligada no Senhor. Repreendo toda preocupação, ansiedade, tudo que tira a minha atenção, seja repreendido agora, em nome de Jesus, e que eu esteja ligado nos céus, para que eu saia daqui edificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, palavra de Deus, capítulo 1, versículo 1 de Samuel. Eu acredito que todos nós somos conhecedores da história desse Samuel, desse homem de Deus que foi um profeta, um juiz sobre a nação de Israel. Aqui no capítulo de número 1, o escritor de Samuel, ele começa contando a história de um homem que era da tribo de Efraim, um efrateu da montanha de Ramataim Zofim, um homem por nome de Eucana. Esse homem naquele tempo permitido, ele tinha 2 esposas. E o escritor a Samuel, ele começa a relatar a conturbada família que tinha Eucana. A palavra de Deus nos conta que esse homem, por ter 2 mulheres, uma das suas esposas, Penina, ela tinha filhos, porém Ana, a sua esposa preferida, amada, não tinha filhos. E nós entendemos nesse texto lido que existia um conflito muito grande nesta família, porque por mais que elas estavam debaixo do mesmo teto, não havia uma amizade entre elas, até mesmo porque ambas disputavam
ou disputavam o mesmo esposo. E pelo que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Penina era uma mulher provocadora, era aquela mulher que não se alegrava somente com aquilo que ela tinha, mas ela também sentia bem em fazer mal para Ana. Então percebe-se que na casa de Eucana não havia paz, na casa de Eucana não havia um clima satisfatório, porque as suas duas esposas brigavam muito. E no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que esta mulher era uma mulher que o próprio Deus cerrou a madre dela. E Deus cerrando a sua madre, automaticamente o próprio Deus impediu que esta mulher tivesse o privilégio de ser mãe. Existem algumas coisas na nossa vida que o próprio Deus nos poda com um propósito específico. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, e existem coisas que nós não temos estrutura para obtermos em determinado tempo na nossa vida. Existem coisas que talvez você não sabe por que você ainda não tem, mas é porque a sua estrutura talvez ainda não lhe permitiu que você alcance aquilo que você almeja, porque existem coisas que, se nós alcançarmos com o nosso coração que temos, que é enganoso mais do que todas as coisas, são coisas que podem nos tirar da presença de Deus e até mesmo roubar a nossa salvação. E eu posso te afirmar nesta noite, na autoridade de Cristo, que Deus, Ele não vai nos dar nada que venha roubar a nossa salvação. Deus não vai te dar nada que, por mais que você queira, por mais que você ore, Deus não vai te dar, não vai permitir você ter algo que vai tirar a sua presença da presença dEle. Então nós entendemos aqui que Deus permitiu que Penina tivesse filhos, porém, com um propósito específico, Deus foi na madre de Ana e impediu que esta mulher tivesse filhos. E não é aquilo que você tem que te aproxima de Deus, mas aquilo que você deseja. Aquilo que você almeja te aproxima de Deus. O sonho desta mulher, a Bíblia diz que era ter um filho. E Deus não vai lhe dar nada daquilo que vai te tirar da presença dEle. Por mais que você ache que é bom para a sua vida, mas quem sabe o que é bom para a sua vida é Deus. A Bíblia diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nem tudo aquilo que você quer, Deus vai te dar, e nem tudo aquilo que você acha que é bom para a sua vida, vai ser permitido por Deus. Só vai chegar na tua vida aquilo que Deus quer, aquilo que Deus permitir, aquilo que vai glorificar a Deus, aquilo que vai exaltar a Cristo, e aquilo que vai te fazer crescer para a honra e para a glória do nome do Senhor. Está entendendo isso? Dê glória a Deus. Deus não vai lhe dar aquilo que o nome dele não é glorificado. Sabe aquilo que você deseja, mas que não glorifica a Deus? Esquece, porque Ele não vai te dar. Deus só vai lhe dar aquilo que o nome dele é glorificado, somente aquilo que vai te edificar, somente aquilo que vai te exaltar, somente aquilo que vai te restaurar, somente aquilo que vai te fortalecer. E quando você obter aquilo que você deseja, todos irão olhar para você e vão reconhecer que verdadeiramente foi Deus que lhe deu. Então o sonho desta mulher era ter um filho. E a Bíblia diz que de ano em ano, Eucana, ele celebrava em Siló as festas de Israel. Existiam 3 festas celebradas naquele tempo. E ele subia de ano em ano com as suas esposas, e automaticamente com os seus filhos, porque Penina tinha filhos. Penina tinha os meninos, porém Ana não tinha. Agora imagina na sua mente uma cena. Um homem, 2 mulheres, várias crianças e um caminho a ser percorrido. Imagina a rivalidade que era entre essas mulheres. Imagina de Ramataim Zofim, nas montanhas de Efraim até Siló. Segundo alguns estudiosos, existia aqui uma distância de 19 quilômetros. Outros estudiosos defendem uma distância de 10 quilômetros. Independentemente a distância, existia uma distância a ser percorrida. Diga comigo, existe uma distância que eu tenho que percorrer.
Então todo ano Eucana saía com as suas mulheres e os seus filhos, e a Bíblia nós acabamos de ler que Penina provocava Ana o tempo todo, ao ponto que esta mulher chorava, ao ponto que esta mulher não se alimentava. Eu posso entender que Ana vivia num estado depressivo devido àquelas provocações. Querido, imagine uma pessoa provocando você dentro da sua casa, mas imagine você indo adorar a Deus por uma distância de 19 quilômetros a pé, e uma pessoa te provocando o tempo todo. Mas Ana, ela precisava ir, porque em Ramataim Zofim era a sua casa, era irritação, era provocação, mas ela estava indo para Siló, porque em Siló estava o templo, em Siló estava o local de adoração. Sabe o que significa Siló? Siló significa local de descanso. Por mais que existe uma provocação na sua vida, por mais que existe um problema, um conflito, existe uma distância a ser percorrida que te leva para um lugar de descanso, e este lugar é o Senhor. Era uma distância a ser percorrida. Sabe por que muitas pessoas não chegam a cumprir os seus objetivos de vida? Porque durante esta distância percorrida, existem muitas situações que tentam e que até te param de caminhar com Deus. No Salmo de número 121, o salmista faz uma pergunta: eleva os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E a resposta vem que o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olhe para mim. Querido, na sua distância a ser percorrida, você precisa estar com o Senhor. Na sua distância de caminhada, você não precisa pensar em outro a não ser a Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé é ter uma distância a ser percorrida e ser ciente de que essa distância que você percorre, existem levantes, existem problemas, existem ventos, existem tempestades, existem inimigos, existem dificuldades, mas você não pode parar. Não sei se a sua distância é longa, não sei se a sua distância é curta, não sei se a sua distância é muito mais longa do que eu penso, não sei por quanto tempo você está caminhando com Deus, mas eu estou aqui como um profeta para te dizer: não pare de caminhar, porque na sua caminhada os seus milagres vão começar a acontecer para a glória e nome e honra e louvor e exaltação e majestade do nome do Senhor Jesus, que criou os céus e que criou a terra. Não pare, porque há uma distância que você precisa percorrer. Em todo tempo Ana era provocada, mas a Bíblia diz que de ano em ano ela subia para Siló. 3 vezes ao ano ela subia para Siló. Está difícil? Continue caminhando. Está complicado? Não desista. Está doendo? Continue andando. Está cansativo? Ele te dá o descanso. Mas não pare, porque há uma distância que Ele mesmo traçou para que você percorra. Tem uma distância a ser percorrida por mim, tem uma distância a ser percorrida por você, tem uma distância a ser percorrida por nós. Do Egito a Canaã existia uma distância, falei isso a semana passada. Todos saíram, mas nem todos chegaram. Se você está em uma caminhada, não pare. Não te importa se tem Penina te enchendo as paciências. Não te importa se o teu rival levanta contra ti. Não se importa se existe afrontas, pois as afrontas te fazem crescer se você estiver centrado em Deus. Sabe por que Ana não desistiu? Porque Ana tinha um objetivo. Todo cristão precisa ter objetivo de vida. Se você não tiver um objetivo de vida, você desiste com as primeiras pedradas que você levar. Mas Jesus não desistiu da cruz.
com os primeiros pregos que foram pregados. Sabe por quê? Porque ele também tinha um objetivo. O objetivo, primeiramente, obedecer ao Pai, depois salvar a nossa vida da ira vindoura. Não desista da tua caminhada, vai em busca do teu objetivo, porque aquele que te prometeu é fiel infinitamente para fazer na sua vida mais do que você pensa ou mais do que você pede. Qual era o objetivo de Ana? Diga comigo, Samuel. Eu duvido se você entrou aqui hoje sem objetivo de vida. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui dentro, começando por mim que estou ministrando, ou por aqueles que estão lá na porta, lá fora, todos têm e devem ter um objetivo de vida. Agora, existem objetivos que você tenta na força do seu braço. E existem objetivos que somente Deus pode fazer. O objetivo de Ana não poderia ser feito com a força do braço. O objetivo de Ana não tinha como ser feito pelo dinheiro. O objetivo de Ana não tinha como ser feito pela medicina da época. Sabe por quê? O próprio Deus cerrou a madre de Ana. Olhe para mim, a porta que Deus fecha ninguém pode abrir, mas a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Se você está em Deus, querido, descansa o teu coração no Senhor, confia nele, agrada a ele, e o mais ele vai fazer na tua vida. Tá difícil? Continue marchando para a glória de Deus. O objetivo que só Deus resolve, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não podia dar Samuel. Ana não queria um filho de Penina, ela queria um filho gerado nela. Ela tinha um objetivo de vida. Imagina 19 quilômetros de ida, 19 quilômetros de volta. 1 ano. 3 vezes ao ano, uma provocação em cima de outra. Ela não desistiu porque tinha objetivo. E quem tem objetivo, persevera. E quem persevera, conquista. E quem conquista, glorifica Jesus. E quem glorifica Jesus não fica só com uma conquista, fica com 2, com 3, com 4, com 5, e é cheio de conquista infinitamente, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, primeira coisa, uma distância a ser percorrida. Diga comigo, uma distância a ser percorrida. Diga comigo, segunda coisa, um preço a ser pago. Deus não se vende. Deus não se vende para ninguém. Deus não é falso. Deus não é promíscuo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se corrompe. Deus não tem compromisso com o profeta de Baal. Deus não tem compromisso com os profetas de Jezabel. Deus não assenta na roda dos escarnecedores. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso favor. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Antes que houvesse dia, Ele já era. Operando Ele, ninguém pode impedir. Os ouvidos de Deus não estão tapados. As mãos de Deus não estão encolhidas. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu sentimento. Ele sabe do que você quer. E Ele é o único que pode mudar a tua história para que ela seja mudada de verdade. Deus não faz nada genérico. Tudo que Deus faz, Ele faz na perfeição. O que Deus tem para fazer na sua vida, o seu patrão não pode, o seu médico não pode, o seu pastor não pode, o seu amigo não pode, mas Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode transformar a tua família, Ele pode transformar o teu nome, Ele pode curar a tua enfermidade, Ele pode te levantar do pó, Ele pode te fazer pai de multidões, Ele pode te fazer mãe de multidões, Ele pode te fazer um grande empresário, como Ele te pode fazer um grande homem de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Existe um preço a ser pago.
algo. E Deus não se vende por dinheiro, mas Ele gosta do preço que se chama relacionamento com Ele. Existe um preço a ser pago. Quantos têm objetivo, diga glória a Deus. Existe um preço a ser pago para o seu objetivo ser alcançado. Sabe quanto tempo que Ana orou? Ana não fez uma oração rotineira como nós fazemos muitas vezes. Sabe por que nós não recebemos resposta da nossa oração? Olhe para mim. É porque nós oramos e não acreditamos na oração que nós fazemos. O diabo sabe do poder que a nossa oração tem, mas nós não acreditamos naquilo que nós oramos. Quantas vezes você começa um propósito de oração, ora um dia, ora 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, não resolveu nada, você para. Não há perseverança. E o seu objetivo fica para trás. Então existe uma distância a ser percorrida e existe um preço a ser pago. Ana não queria uma boneca, Ana queria um filho. Uma boneca você compra na loja. Um filho você conquista no céu. Tem coisa que você compra no mercado, mas tem coisa que só o céu pode te dar. Aquilo que você compra no mercado, o seu dinheiro compra, mas aquilo que o céu pode te dar, o seu joelho te ajuda a pagar. O seu joelho te ajuda a pagar. E junto com o seu joelho, o meu joelho, está a nossa renúncia, a nossa santificação, o nosso compromisso. O preço a ser pago para que o objetivo de vida seja alcançado não é barato. Você pode andar num carro 1.0 nacional e pagar um preço X, mas se você deseja um carro melhor importado, ou um carro 1.6, 1.8, o preço é maior. Você pode morar numa pequena casa e pagar um aluguel de meio salário, um salário mínimo, mas você também pode sonhar em ter uma mansão e pagar um preço muito mais caro. Tanto faz você morar numa meia água ou numa grande mansão, o Deus que nós servimos é o mesmo, tanto para te dar qualidade de vida na pequena, quanto para te colocar morar numa grande casa. Ele é o mesmo Deus que te coloca num carro nacional, como Ele é o mesmo Deus que te coloca num carro importado. Eu não estou aqui dizendo quem é Deus, mas eu estou dizendo do preço a ser pago por um objetivo alcançado. Se você tem um objetivo, querido, então não se engane ou não te iluda, você precisa pagar um preço, e sem consciência sua, você não vai alcançar aquilo que você almeja. Mas se você está disposto a pagar o preço, não é o preço para o homem, mas é um preço para você mesmo diante de Deus, pode ter a certeza absoluta que por mais que seja alto, o dia de Deus você alcança aquilo que você almeja. Primeiro ano, estava a mulher. Ela orou o primeiro ano, querido, não foi um dia nem um mês, foi um ano. Um ano diante de Deus pedindo o quê? Samuel. Ana tinha o objetivo e Ana sabia também o que ela queria. Ana não queria uma menina. Ana não pediu uma gravidez qualquer. O objetivo de Ana era em cima de detalhes. Eu quero um menino varão. Querido, quando a minha esposa engravidou, no meu coração eu falei com Deus, eu quero uma menina. Pastor, e se viesse um menino? Seria muito bem aceito, mas eu queria uma menina. Deus sabia do meu coração. Eu permaneci em silêncio, mas eu falava com Ele todos os dias, Deus, eu quero uma filha. E no dia que nós fomos fazer o primeiro ultrassom, na minha euforia, ou na minha fé, quando fizemos o ultrassom, antes da mulher da clínica dar o resultado, eu disse, é menina. E ela disse, é menina mesmo. Eu fiz o segundo ultrassom, meses depois, confirmou menina. Sabe por que Deus me deu uma menina? Porque eu fui detalhista no objetivo que eu pedi a Ele. Seja detalhista nos seus objetivos de vida. Saiba o que realmente você quer. Não peça para Deus de qualquer maneira. Ou não peça para Deus qualquer coisa, tá bom. Eu conheço um homem de Deus, amigo meu, que o sonho dele era ser batizado com o Espírito Santo.
E um dia ele fez uma oração da seguinte maneira: o dia que o Senhor me batizar com o Espírito Santo, o Senhor pode me levar. Ele estava muito enfermo e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele falou: agora eu vou te levar. E ele pediu perdão a Deus para que ele pudesse desfrutar do batismo com o Espírito Santo. Além de Deus perdoar, além de Deus batizar, Deus ainda curou ele. Seja detalhista naquilo que você quer. Em tudo aquilo que você deseja, existe um preço a ser pago. Eu não estou dizendo preço financeiro, eu estou falando de coisas espirituais. Primeiro ano, nada de Deus responder para aquela mulher. Segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, 10 anos. Ana parou de orar? Não, a Bíblia diz que de ano em ano ela subia para Siló, lugar de descanso. Sabe aquele louvor que nós acabamos de cantar, que há um lugar onde as pessoas não te influenciam, que há um lugar onde você ouve a voz de Deus? Nós acabamos de cantar isso. Heloísa Rosa fala que este lugar é no Senhor. Siló era o lugar onde Ana derramava sua alma. Ana não derramava a alma dela para Penina. Ana não derramava a alma dela para qualquer pessoa. Ana derramava a alma dela para Deus. Porque ela sabia que de Deus vinha a resposta. O nosso socorro vem do Senhor. Como a nossa cura, como a nossa vitória, como a nossa resposta. Jesus, ele diz que nenhuma autoridade pode ser dada se do céu não vier primeiro. Assim como nenhuma resposta se não vier dos céus. 10 anos de oração. Segundo fontes teológicas, Ana orou por 24 anos. Já não estava na mesma virtude. Já não era aquela jovem mulher. Mas estava com uma fé lá em cima. Independente do tempo que passa, um dia Deus te dá a sua resposta. Se é um dia, um mês, um ano, 10, 15, 20, Ana orou 24 anos. Segundo fontes teológicas, no 25º ano, ela alcançou aquilo que ela desejava. No 24º ano, ela faz as suas súplicas perante o Senhor, ao ponto de Eli, o sacerdote, imaginar que Ana estava embriagada. Mas ela disse: eu não sou louca, nem estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada de alma, de espírito. E naquele dia o sacerdote a abençoou, ela foi embora. E a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana. Fala com seu irmão: vai chegar o seu dia. Fala com mais fé: vai chegar o seu dia. E nesse dia você vai saber que Deus te abençoou. Você pode aplaudir Jesus por isso? Uma distância a ser percorrida, um preço a ser pago e um sonho a ser realizado. Existe uma distância, um preço e um sonho. Deus lembrou de Ana. Deus esqueceu dela? Não. Deus não esquece ninguém. Deus não tem amnésia, nem aneurisma e nem faz acepção. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou, é uma força de expressão de que chegou o tempo daquela mulher. Por que Deus deu Samuel para Ana no 25º ano? Porque Samuel já era propósito de Deus e não era propósito de Ana. O seu propósito não pode ser maior do que o propósito de Deus. A sua vontade não pode ultrapassar a vontade de Deus. Ana estava querendo ainda um filho. Naquele tempo ela já tinha estrutura para ter um menino. Ela tinha maturidade para ter um menino. E o mais importante, aquilo que era o desejo dela, ela estava abrindo mão para agradar a Deus. Se o Senhor me der um filho varão, eu te darei ele todos os dias da vida dele, enquanto ele viver. Deus nunca vai te dar uma coisa para você ser glorificado.
Ele vai te dar uma coisa para Ele ser glorificado. Deus não vai te dar algo para Ele ficar em segundo plano. Deus vai te dar algo para que Deus continue sendo o primeiro plano da sua vida. Eu não sei o sonho que você tem, mas nós sabemos que Deus pode realizá-lo. Mas para que Deus realize o seu sonho, primeiramente você tem que caminhar com Ele. Você tem que estar disposto a andar com Ele. Assim como Abraão, ouvindo a voz de Deus, saiu da sua terra, do meio dos seus parentes e foi para uma terra que ele não conhecia. Abraão tinha também uma distância a ser percorrida, um preço a ser pago. Qual era o preço de Abraão? Sacrificar o seu próprio filho, Isaque. E qual era o sonho? Ser pai de multidões. Jesus também tinha uma distância a ser percorrida, um preço a ser pago. Qual era o preço a ser pago? A cruz. Qual era o objetivo de Jesus? Alcançar a mim e a você. Ana também tinha um preço. Ana também tinha uma distância, 19 quilômetros para lá e 19 quilômetros para cá, 38 quilômetros, sendo provocada. Sai andando 38 quilômetros aí em patrocínio e deixa alguém te provocar. Vai andando com um acusador no seu ouvido o tempo todo te chamando, te xingando, te afrontando, mostrando os filhos para você e você não podendo fazer nada. Foi isso que essa mulher suportou. Sabe por que ela suportou? Primeiramente porque ela acreditava em Deus. E segundo porque ela tinha um objetivo de vida. E quem tem objetivo acredita em Deus e não desiste com afronta. Por que as pessoas desistem tão fácil? Por que as pessoas desanimam tão fácil? Se crê num Deus tão grande. Uma distância, um preço e um sonho. Existem coisas na nossa vida que o dinheiro nunca vai comprar. Nunca. E existem coisas também que Deus nunca vai permitir, enquanto não tivermos maturidade para obtermos. Eu me lembro de uma vez que eu estava vindo para patrocínio durante o dia. Eu havia convidado um homem de Deus para cantar na nossa igreja no aniversário. E naquele tempo eu senti como que nós ficamos como segundo ou terceiro plano, porque ele tinha alguns compromissos maiores do que cantar na nossa igreja. E eu te confesso que naquele dia minha alma ficou muito atribulada, irei. E eu me lembro que de frente da Polícia Rodoviária Federal, eu estava no carro da igreja, era um carro bem potente, e nesse dia eu estava meio que pilhado, sabe o que é pilhado? Acelerado, e estava passando o louvor do Thales Roberto, um louvor que o Thales cantou, que ele dizia que queria diluir nas veias dele um sangue. Para louvor eu não tenho o dom que tem o pastor Wallace, mas era mais ou menos aquilo, né? Quero diluir tuas veias em mim. E Deus começou a falar com o Thales Roberto, e naquele dia eu falei: Deus, deixa eu te fazer um pedido. Me faça um homem grande, só para mim conhecer o meu caráter. Porque eu fiquei muito irado desse homem não querer cantar na nossa igreja. Me faça um homem grande. E se o Senhor me fizer um homem grande e eu não me comportar com o caráter que eu tenho hoje, com essa mentalidade de servir as pessoas, o Senhor me mata. Essa foi a minha oração. Eu estou esperando cumprir. Pastor Lécio, eu tenho vontade de ser um homem grande? Não, eu tenho vontade de me conhecer se Deus me colocar no topo. Porque hoje eu tenho a tranquilidade de sentar com um morador de rua e comer com ele. Hoje eu tenho a tranquilidade de sentar com qualquer pessoa que seja e abraçar, e conversar, e compartilhar, e servir. Eu tenho. Tenho a tranquilidade de dormir no chão de qualquer casa ou de qualquer lugar. Mas eu preciso saber se Deus me fizer grande. Será que me fazer grande é propósito de Deus? E trazendo para a sua vida, será que o que você quer é propósito de Deus?
O que você está pedindo a Deus, será que é um propósito dele? Ou será que o que você quer, se Deus te der, você vai cair? Será que aquilo que almeja a tua alma, Deus está nisso? Será que você tem a estrutura que você imagina que tem? Porque na vida de Ana, ela queria um menino. E quando Deus entregou o menino, ela continuou sendo Ana. Não cresceu em Ana a soberba. Não cresceu em Ana a arrogância. Muito pelo contrário, no capítulo 2, a Bíblia está dizendo que há um cântico de Ana. Ela adora a Deus e reconhece que Deus a entregou. O sonho dela não mudou a pureza dela. E Deus só entregou Samuel quando Ana conheceu a estrutura de que o menino não era dela, mas o menino seria dele. O dom que Deus lhe deu é dele. E quando Ana entrega o menino, porque ela cumpriu com Deus, se o Senhor me der um filho, eu te darei de volta. Ela cumpriu com Deus. E Deus entregou para ela vários outros filhos. Tudo aquilo que você planta em Deus, você colhe em Deus. Um caminho a ser percorrido, uma distância, um preço a ser pago e um sonho a ser alcançado. Existe sonho dentro de você? Sim ou não? Deus pode realizar o teu sonho. Deus pode te dar a tua vitória. Primeiramente, reconheça que só Ele pode. Entregue para Ele a sua vontade. E continue servindo a Ele quando Ele realizar aquilo que você pede. Amém, gente? Ela teve Samuel. Deus não deu uma menina, Deus entregou um menino. Por que Deus entregou um menino? Porque o propósito de Deus era um menino. Mas Ana queria, pastor Lélio? Queria. A Bíblia diz que tanto o querer e o efetuar vem do Senhor. Tem sonhos que o próprio Deus coloca dentro de você e realiza para você e através de você. Então existe uma distância para você percorrer, de Ramataim até Siló. Olhe para mim. Existe uma distância que não é fácil. Está disposto a caminhar? Sim ou não? Está disposto a ir? Sim ou não sim? Quer ir mesmo? Quando as coisas começar a apertar, está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Então pode ter a certeza que o teu sonho será realizado para a glória de Deus. Como que ficou Penina quando viu Ana grávida? Com cara de gol contra. Já viu um jogador quando faz um gol contra? Geralmente isso acontece mais no time do Vasco. Gol contra. Não é pastor Wallace Ribeiro, diretor do Cartola FC. Penina não entendeu nada quando ela via crescer a barriga de Ana. Sabe o que nós aprendemos com isso? Deus sempre tem um plano para confundir o inimigo das nossas almas. Quando ele pensa que te venceu, Deus tira da manga uma resposta que o diabo não conhecia, só para responder à tua vontade e o nome dele ser glorificado. Se você acredita nisso, bata a palma para Jesus e se coloca de pé. Existe uma distância, um preço e um sonho.
Amém? Glória a Deus. Fala comigo, existe uma distância a ser percorrida, um preço a ser pago e um sonho a ser realizado. Amém, gente? Vamos orar? Então vem aqui, vamos cantar. Vamos cantar.